Epístola de João, 1 de João 4, 18. Primeira de João 4, 18. Amém? Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, falamos sobre os transtornos de ansiedade e cientificamente a questão do transtorno ou da síndrome, do pânico, ela está inserida dentro da questão da ansiedade. Isso cientificamente. Porque se nós formos parar para analisar, irmãos, tudo é uma coisa, a ciência ela conseguiu dar os seus nomes, a nomenclatura e colocar talvez uma coisa dentro da outra. Só que se nós formos olhar, uma coisa é diferente da outra. Você tem um transtorno de ansiedade, ou tem muita ansiedade, como nós falamos aqui, por aquilo que de fato você sente falta, por aquilo que você sabe que vai acontecer e não acontecer, você sente falta daquilo, e você começa a ficar numa ansiedade muito exacerbada, muito fora do comum. Ou por um outro lado, você agora tem uma ansiedade pelaquilo que não aconteceu, pelaquilo que você sabe que não vai acontecer. E você de fato tem uma ansiedade, por quê? Porque você sabe que aquilo não vai acontecer. E aí nós falamos sobre a serotonina. Quantos lembram aqui? Quantos elevaram sua serotonina essa semana? Amém? Então, a serotonina é um dos mediadores químicos. Amém? Mediador químico é um daqueles neurotransmissores. Amém? Aqueles que na sinapse, para quem estava aqui no ano passado, na semana passada, ela vai entrar entre dois axônios que fazem parte do neurônio para transmitir um impulso nervoso. O que seria um impulso nervoso? É passar, na verdade, de um neurônio para outro uma informação. Amém? Isso é chamado, tudo isso é mediado pelo estímulo. Quando o pastor aqui fala do shopping, por que o shopping? Porque quando eu entro no shopping, talvez, eu tenho um estímulo. E esse estímulo vai tocar agora o meu sistema nervoso. E agora algumas glândulas, elas vão começar a liberar alguns hormônios. E um dos hormônios que são liberados na questão da ansiedade, que melhora a ansiedade, é a serotonina, que é um dos neurotransmissores responsável pelo humor. Um dos. Amém? Então, dentro dessa questão, existem alguns estímulos e nós precisamos entender isso. Nada acontece do nada. Existem alguns estímulos que vão agora tocar o corpo, que vão tocar a nossa consciência, subconsciência, que a gente vai começar agora, pelo aquilo que Deus preparou em nós, que era essa máquina, o corpo humano. Esse estímulo vai tocar o nosso corpo, o nosso cérebro, o sistema nervoso central, autônomo, que agora a gente vai começar a estimular o corpo também a produzir esses neurotransmissores. Quando esses neurotransmissores eles não são produzidos, nós começamos a ter um déficit desses neurotransmissores aonde? Nas sinapses. Amém? No encontro aonde esses mediadores químicos deveriam estar. Então agora um neurônio ele está se encontrando com o outro através dos axônios. Esse encontro dos axônios, eles são chamados de sinapse. Na sinapse,
que está acontecendo pelo estímulo, aonde os mediadores químicos vão entrar entre um neurônio e o outro, que é a sinapse. Amém? Agora, nessa sinapse, qual é a informação que vai ser passada? Aí é que está. Lembra que nós falamos aqui da dor de cabeça? Cadê meu quadro? Pega meu quadro lá. Falamos da dor de cabeça. O que é a dor de cabeça? Estou com muita dor de cabeça. Quando eu tomo um comprimido de Novalgina, seja de 500 miligramas de 1 grama, você agora vai cortar na sinapse a informação da dor. Simples assim, simples assim. Cortando a informação da dor, eu paro de ter dor. Só isso. Porque isso foi algo, querido, que Deus fez. Nosso. Só que, como o transtorno de ansiedade está dentro da questão do pânico, preste bem atenção nisso, nós precisamos entender o seguinte: nós falamos no domingo passado que a questão da ansiedade exacerbada, que segundo a ciência pode gerar o pânico. O pânico, a síndrome, está dentro da questão da ansiedade. Um estresse exacerbado, uma ansiedade fora do normal, de uma forma muito intensa e crônica, ela pode desencadear a síndrome do pânico. Só que nós falamos aqui no domingo passado que o que seria a questão da ansiedade chegando até nós, que somos seres humanos, mais para nós aqui, filhos de Deus? A insegurança, a falta de fé no Senhor. A Bíblia denuncia isso, que a falta de fé vai gerar o que? Ansiedade. A Bíblia diz que, por que andais ansiosos, homens de pouca fé? Então vai dizer que agora a falta de fé vai gerar o que? A ansiedade. Só que nós entendemos, eu estou introduzindo para você que você entenda o pânico. Nós vamos agora dizer que, por eu ter essa falta de fé genuína no Senhor, que me liga ao Pai, que me faz desenvolver na relação com Deus, eu muitas vezes tenho ansiedade de tudo, ansiedade de todas as coisas, tudo me provoca ansiedade. Por quê? Porque eu não tenho segurança. Irmãos, olhem para cá. Eu não tenho segurança. Mas quando eu tenho segurança, automaticamente eu não tenho ansiedade. Por isso que o Senhor fala da fé. Lembra que nós falamos? A fé que as Escrituras nos revelam não é a fé para alcançar coisas, mas é a fé o quê? Para conhecer a Deus. Essa é a verdadeira fé. Quando o Senhor colocou uma medida de fé dentro, pastor, mas eu não tenho fé. Tem. O problema é que você não desenvolveu a sua fé. Todos nós temos uma medida de fé. Até o ateu fala assim: ai meu Deus. Estou mentindo? Você fala: ué, você não era ateu? Ai meu Deus do céu. Ué, seu Deus? Até o ateu fala em Deus, querido. Ele fala que é ateu, mas não tem como. Uma hora ou outra ele cai em si. E ele vai ver, irmãos, que ele vai tocar no nome de Deus. Não tem jeito. Por quê, querido? Porque a fé que foi dada a cada um de nós, uma medida de fé, foi colocada em nós para que essa fé seja desenvolvida. Essa fé seja sendo desenvolvida, o que vai acontecer? Eu tenho agora uma relação plena com Deus. Eu desenvolvo agora a minha relação com o Pai. Quando eu estou desenvolvendo a relação com o Pai, eu tenho segurança. Por que gera em nós um transtorno de ansiedade muito grande? Porque eu não tenho segurança. Isaías profetizou, capítulo 6, vai dizer assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Tu conservarás em paz. Deus está conservando o homem em paz. Mas quem? Aquele cuja mente está firmada nele. Se a gente não tem uma mente firmada no Pai, jamais, querido, eu vou ter paz, vou ter segurança. E aí vem todo esse transtorno, vai desencadeando em nós esses transtornos. Amém? Então agora, dentro dessa questão que nós ensinamos, dentro daquilo que nós ensinamos, que fala da relação desses mediadores químicos, eu queria trazer para você algo muito interessante daquilo que
a gente vai começar a entender sobre a questão do pânico. Essa resposta, querido, aos estímulos que nós temos, que nós vamos desenvolver, porque todos nós vamos reagir aos estímulos. Quando alguém te faz alguma coisa, você sempre vai reagir. Ou você vai ficar acuado, ou você vai reagir contra aquilo que chegou em você. Por quê? Porque um estímulo chegou em você. Quando eu falei aqui a questão, brincamos aqui com a questão do shopping, é justamente isso. Por quê? Porque agora está chegando para você um estímulo que está produzindo em você o aumento de serotonina e você está se sentindo bem, o bem-estar. Amém? A crise da ansiedade, ela é justamente oposta disso. Por isso que nós combatemos a crise da ansiedade na questão medicamentosa, fazendo o quê? Que os níveis de serotonina não abaixem. Sempre fique em um bom nível. Sempre quando abaixa, a pessoa tem uma predisposição agora a começar a ficar mais ansiosa. Amém? Bem, o estado de ansiedade que nós temos, intensa, ela pode ser, muitas vezes, desenvolvida pelo ambiente, pelo lugar que estamos, por alguma coisa que nos acometeu. Só que agora o que a ciência vai dizer, irmãos? Estou falando cientificamente agora. E esse nível, num caso tão exacerbado, ela começa agora a produzir o pânico. O que o pastor vai fazer? Eu vou separar um pouquinho uma coisa da outra. Vou ser ousado, amém? Vamos separar um pouquinho uma coisa da outra. Por quê? Porque, irmãos, a gente falou da ansiedade. Só que, se você tiver um estresse muito exacerbado, você também pode ter, talvez, o pânico. Pastor, mas que raio de pânico é esse? É justamente um medo que vem sobre você sem que você espere. Pastor, mas espera aí. Se eu estou andando, talvez, sei lá, numa mata e me encontro com uma cobra, o que acontece? Eu entro em pânico, sim ou não? Você está andando numa mata, você está com um leão na sua frente, você fica desesperado. Amém? Vai produzir em você automaticamente um desespero, um tipo de pânico. Não tem como. O que eu quero dizer? Que o pânico, o sentimento de medo foi colocado por Deus em uma baixa escala, quase mínima. Por quê, querido? Porque se agora eu estou andando e me deparo com um leão, se eu estou andando e me deparo com um tiroteio no meio da rua, não me gerar alguma coisa, eu fico ali e tomo um tiro. Se eu fico ali na frente do leão, eu sou engolido. Se eu passo no meio de uma cobra e não tenho pânico e um monte de cobra me cercando, o que eu faço? Se eu não tenho reação, eu morro. Vai entendendo? Então uma dose foi colocada sobre cada um de nós, aonde nós vamos ter esse medo. Por quê? Porque é um medo natural. Falar pânico é uma palavra muito forte. Mas a palavra pânico, na verdade, o medo, vai produzir o pânico. Então esse medo em baixa escala é justamente o que Deus colocou em nós. Isso faz parte da fisiologia do corpo. Por quê, pastor? Porque lá no corpo, quando você pega... Aqui tem um homenzinho aqui, ó. Na parte inferior, aqui, ou melhor, posterior da cabeça, aonde tem aqui o cérebro, existe um mecanismo. Por quê? Porque todo esse medo que nós temos, numa medida e numa escala pequena, foi Deus que colocou sobre o homem como um mecanismo de escape, de reação. Eu não tenho como me deparar com uma situação aqui na minha frente horrorosa que eu não tenha uma reação. É impossível. Eu preciso ter uma reação. Então aqui Deus colocou a amígdala. Pastor, o que é essa amígdala que está presente aqui na minha cabeça?
Isso aqui, irmãos, é um verdadeiro radar. Como assim, pastor? Você está andando em um lugar. De repente você começa a sentir que alguma coisa está estranha. Lembra do domingo passado? Então nem tudo que a gente sente é espiritual. Por quê? Porque existe uma amígdala. Eu não estou te frustrando. Se você achava que era profeta, né, que estava lá na lua já, glória a Deus por isso, vai em frente. Mas, irmãos, antes da gente sentir no espírito, Deus nos deu um corpo humano violento demais. Se você entender, se fosse compreender toda essa máquina que você é, irmãos, nós não ficaríamos na condição que nós estamos, muitas vezes. Eu quero desafiar você mais uma vez nessa noite. Amém? O intuito dos nossos domingos aqui, porque assim, a gente descarregou muita coisa esse ano, né? Foram muitas palavras e tal, e agora eu quero trabalhar algo muito prático com você nesse final de ano. Amém? Então, quando a gente olha para isso aqui, o que é a amígdala? A amígdala é um verdadeiro radar, que aonde você está andando, quando você sente um tiro, um negócio, aquela amígdala ela já começa a mandar uma informação dizendo assim, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, todo lugar que você está andando e que você sente vulnerável, a amígdala agora, ela vai mandar uma informação, ela é um radar, ela vai mandar uma informação para as glândulas. O que essas glândulas vão fazer? Elas vão produzir hormônios. Amém? Quais são os hormônios agora que vão trabalhar na questão desse medo normal que eu estou tendo? Adrenalina, noradrenalina, epinefrina, são hormônios cortisol, são hormônios liberados. Por quê? Porque o nosso radar, a amígdala, ela detectou no ambiente. Opa, tem alguma coisa errada. É aquele sinal vermelho. A amígdala é o nosso radar. Quando ela fez isso aqui, ela emitiu um sinal através do quê? Dos estímulos. Nesse estímulo ela vai reagir. Como que ela vai reagir? Mandando um sinal para as glândulas. Essa glândula aqui, né? São glândulas produtoras de hormônio. Essas glândulas, elas vão fazer o quê? Produzir os hormônios. Como que a serotonina ela é produzida? Também dessa forma. Glândulas que recebem estímulos para produzir os hormônios. Só que agora o que vai acontecer? Esses hormônios são diferentes. Por isso que eu digo, vamos separar um pouquinho uma coisinha da outra. A ciência gosta de misturar demais. Mas vamos separar agora até para a gente entender espiritualmente. Amém? Quando eu chego agora e vejo esse hormônio sendo produzido, os hormônios são aqui adrenalina. Pastor, onde está composto a adrenalina? Muitos lugares. Quando você, por exemplo, vai competir, competição lá de corrida, você está parado e aquele cara vai dar com a pistola lá o tiro para você dar a partida. Irmãos, a sua adrenalina está lá em cima. Por quê? Só você olhar seu ataque cardíaco. Quando você abaixa assim, o teu coração já está saindo pela boca. Já está lá na boca. Aquilo ali é adrenalina. Por quê? Porque o seu nível de adrenalina... Por quê? Porque agora existem estímulos do quê? Competição. Eu tenho que ganhar. Agora a sua amígdala, o seu radar, detectou isso, que você está dentro de um contexto de competição, automaticamente vai mandar uma informação para as glândulas, e as glândulas agora vão começar a produzir adrenalina e jogar na corrente sanguínea. Bombar agora a adrenalina na corrente sanguínea. Só que aqui nesse caso, tudo isso, irmãos, observe bem como é que são as coisas, para que você entenda o final. Ora, se a produção de adrenalina, epinefrina, cortisol, noradrenalina, todos esses hormônios, eles estão sendo produzidos aqui no momento meu de competição, no momento em que eu estou numa situação difícil. Eu vejo um cara armado, eu vou sair dali, vou ter que ir embora dali. Automaticamente está sendo produzido adrenalina.
Por isso seu coração começa a bater, dá um ataque cardíaco, sua mão fica meio gelada, você começa a ver o seu corpo mudar. Só que, irmãos, essa adrenalina, preste atenção, como o governo está sobre nós. Ah, meu Deus do céu. Porque se você não tivesse essa adrenalina, você não ia reagir. O que te faz fazer assim, ó, opa, eu tenho que sair daqui. Você viu um caso, uma situação difícil, uma perseguição, você fala, eu preciso sair daqui. Essa reação é produzida não apenas pela amígdala. A amígdala só mandou uma informação para as glândulas. As glândulas agora estão produzindo hormônio. Então, esse hormônio aqui é que está dizendo, vai embora daí. Amém? Então, agora você está correndo da situação, do lugar, porque agora um hormônio está sendo liberado pelas glândulas na sua corrente sanguínea. Passando da corrente sanguínea, vai chegar aonde? Nos neurônios. Aonde nós vamos ter o corpo lá do neurônio e os axônios, lembra? Então agora esses axônios estão se encontrando, esses hormônios vão entrar onde? Na sinapse e vão dizer, ó, passa através dos estímulos nervosos uma informação dizendo, é para acelerar o corpo. Por isso, irmãos, que uma pessoa, ela, talvez no dia que ela vai competir, ela corra ou ela nade menos do que ela nada na hora. Vou dar um exemplo para que você entenda. Então o cara vai competir, mas ele está naquele dia e fala assim, vamos só fazer um treinamento. Ele está no treinamento. Nossa, mas quando chega o dia, ele está com o coração saindo pela boca, a adrenalina dele está lá em cima, que no dia do treino não estava. Por isso que homens, por exemplo, nadadores, etc., eles batem recorde. Na maioria da competição, mas no treino eles não batem o recorde. Por quê, irmãos? Porque quando chega na hora, a adrenalina está lá em cima. Então tudo isso, irmãos, esses, diferente da serotonina, que era um dos neurotransmissores, um mediador químico responsável pelo humor, um deles, agora aqui é diferente. A adrenalina é justamente um neurotransmissor, um mediador químico que fala de escape, que fala agora de uma situação de enfrentar. Por quê? Porque se eu vou competir, eu preciso enfrentar, eu preciso escapar de qualquer forma. Então são duas coisas agora diferentes. Então, nesse momento agora que eu estou recebendo essa informação na minha sinapse, isso é uma coisa boa. A minha pergunta é, por que agora pessoas têm o pânico justamente dentro dessa configuração que Deus criou? Dá para entender? Por que se foi Deus que criou esse mecanismo todo, as pessoas falam que tem pânico justamente dentro desse mecanismo? Amém? O que o pastor quer dizer? Que o governo está em nossas mãos. O que Provérbios diz? Maior é aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. O que o Senhor estava dizendo? Governe-se a si mesmo primeiro. Por quê? Porque aquele que governa a si mesmo é maior do que um dominador de cidades. O que o Senhor estava querendo dizer? Eu fiz de você uma máquina ambulante sobre a terra. Você precisa reagir com o seu corpo. O que nós queremos dizer? Que agora está emparelhado o pânico e a ansiedade. Nós falamos na aula passada. O Senhor disse que se eu agora, na minha fé com Deus, eu tenho segurança, eu vou ditar ao meu corpo. Eu estou seguro. Automaticamente, os meus níveis de hormônios serão elevados. O que nós esperamos, querido? Nós esperamos um estímulo
nós entramos em uma situação difícil ou boa para que isso aqui comece a desencadear tudo isso aqui. Então agora eu estou num estímulo que agora está fazendo o meu radarzinho aqui produzir o quê? Um sinal. Sinal verde, começa a sinalizar, opa, tem alguma coisa errada, opa, tem alguma coisa em volta, opa, alguma coisa está acontecendo. Através de um estímulo, vai acessar isso aqui. Acessando isso aqui vai desencadear dentro das glândulas uma produção de hormônios. Esses hormônios vão ser liberados na corrente sanguínea, vão entrar, quando chegam nos neurônios, eles vão atuar aqui na sinapse, que é agora a passagem de informação que o nosso cérebro vai captar. Amém? Agora a pergunta é, por que se Deus criou toda essa máquina, esse mecanismo, e nos fez até uma sinalização de um hormônio que nos faz reagir, de escape, de enfrentar, de nos movimentar? Por que agora nós caímos justamente numa situação de sermos agora vítimas desse hormônio? Amém? Por que nos tornamos vítimas daquilo que Deus criou? Porque quando nós olhamos a questão da segurança no Senhor, nós entendemos que agora nós podemos governar, e agora não é quem está mandando o estímulo agora, seja aqui na questão da ansiedade, para aumento da serotonina, ou para a questão da amígdala. Quem é esse estimulador? Aí é que está a diferença. Você não entendeu? Rebobina, volta. Se eu me movo, ou tenho algum sentimento pelos estímulos, quem é o meu estímulo? Então, se eu estou no meio de um tiro, que automaticamente vai produzir algo em mim, não tem jeito, mas não vai produzir algo extremamente exacerbado. Ou se eu estou no meio de um shopping, para mim é quase a mesma coisa. Como assim, pastor? Não é a mesma, porque automaticamente o teu corpo também vai reagir. Mas, o que eu quero dizer para você, que o que produz estímulo para que o meu corpo funcione em plena criação de Deus, não são as coisas apenas externas. Por quê? Porque tudo que é externo provoca uma sinalização que vai provocar alguns estímulos. Só que quando eu pego e entendo que o meu estímulo, aquilo que vai ditar a produção dos meus neurônios, é o meu Deus, o meu Criador, as coisas começam a mudar. Amém? Tudo agora começa a fazer sentido e começa a mudar. Porque agora não é uma situação que vai produzir o meu estímulo, é Deus que produz o meu estímulo. Se é Deus que produz o meu estímulo, irmãos, eu estou de pé. Se é Deus que produz o meu estímulo, eu estou seguro. Por que Paulo disse lá em Filipenses? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a teologia do triunfalismo já prega lá, né? Posso tudo, eu posso comprar isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ir mais adiante, eu posso isso. Só que não é isso que Paulo estava dizendo, amém? Paulo estava dizendo, eu posso estar com dinheiro ou sem dinheiro. Porque quem produz o meu estímulo não é o dinheiro, é o meu Deus. Eu posso ter fartura ou posso estar na pobreza. Continuo podendo todas as coisas. Paulo estava dizendo, eu tenho uma estabilidade hormonal. Como assim, pastor? Você está vendo que coisa louca que a ciência está se misturando com o espiritual? Coisa linda, irmãos. Paulo está dizendo, eu sou constante, eu sou o mesmo. Eu posso ter fartura ou posso ter pobreza. Eu posso estar no difícil ou no fácil. Eu posso estar com dinheiro ou sem dinheiro. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo está dizendo, a minha fortaleza não está na condição. A minha fortaleza está em Deus. Acabou.
peguemos para nós. Porque quem são os produtores de estímulos? Pastor, mas se eu vou, como o senhor falou lá no shopping, é claro que o teu estímulo vai subir um pouco, isso é óbvio. Não é que você vai ficar ali, mas eu estou aqui preso no meu sentimento, não. Automaticamente vai aumentar. O que eu estou falando é de uma oscilação fora da realidade. Isso aqui vai acontecer? Claro. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe um dia mau. Resistir, pois, firme. Só que é impossível o seu estímulo não ser tocado num dia mau. É impossível. Só que Paulo está querendo dizer que isso aqui nós vamos viver. O quê? Uma oscilação muito pequena. Por isso ele disse, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele está dizendo, eu estou forte diante de qualquer circunstância. Não são as circunstâncias que fazem os meus hormônios estarem bem ou não. Eu estou firme. Só que quando nós olhamos essa oscilação, nós vemos uma coisa fora do comum. Por quê? Porque um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. É um estímulo, irmãos, que não é produzido o quê? Por Deus. Quem está aqui é de fato um estímulo externo e não o estímulo interno que habita em você. Amém? Então, o problema, querido, não é ter agora uma variação, talvez no seu humor, talvez no seu estresse. A questão é agora uma oscilação que mude demais de tempo em tempo. Amém? Então, o que é na verdade esse medo? Ele é realmente um aplicativo, querido. Amém? Um programa que Deus colocou em você e que lá dentro tem um equipamentozinho chamado amígdala. Aonde essa amígdala aqui, ela vai ser um radar que vai captar agora o quê? Estímulos externos, coisas que estão acontecendo para enviar a informação para as glândulas e as glândulas produzirem o hormônio e os hormônios agora serem liberados na corrente sanguínea até chegar aos neurônios para acontecer as sinapses. Amém? Vamos avançar. O que nós precisamos entender? Dentro disso, Filipenses, que nós falamos aí 4:13, para quem está anotando, é quando Paulo disse que poderia todas as coisas. Amém? Pastor, vamos começar agora a caminhar um pouco. Quando eu detecto que alguma coisa está ficando fora do normal? Quando eu detecto que agora de fato eu estou entrando em uma questão de fato de pânico? Porque você falou que agora aqui o medo é algo colocado por Deus em baixo nível, em lugares ou em situações que a amígdala vai ver, existem alguns estímulos externos que está agora sinalizando para mim. Então agora eu vou ter o quê? Um pouco de medo. Automaticamente hormônios serão liberados e eu vou reagir àquilo ali. Amém? Mas quando agora eu vejo que de fato alguma coisa errada está acontecendo? Quando, irmãos, preste atenção, eu começo a entrar na síndrome do pânico. Quando o estímulo e a reação aqui no final estão desproporcionais. Como assim, pastor? Você tem um estímulo, por exemplo, você vai sair e você ficou com medo de alguma coisa. Então o que você deveria fazer? Eu estou com medo, então vou me segurar aqui. O hormônio vai fazer eu reagir e agora eu estou me assegurando aqui, vou ficar quieto ali.
Por quê? Porque eu estou vendo alguma coisa ali na rua e agora eu vou ficar aqui quietinho. Então, esperando ver o que vai acontecer ou acabar a situação ali. Então, você teve um estímulo que produziu uma reação pelos hormônios. Quando eu começo a entrar na síndrome de pânico? Quando eu vejo que esse estímulo, ele talvez é muito pequeno e a reação é muito grande. Isso significa, existe algo desproporcional do estímulo para com a reação. Então agora você tem um pequeno estímulozinho, uma reação absurda. E você começa a ver que você está entrando em uma síndrome de pânico. Por quê? Porque aquilo que era para produzir em você uma pequena reação, está produzindo uma reação gigantesca em você. Fora do normal. E agora você não consegue mais estar ou estabilizar a sua forma ali no momento. Por quê? Porque devido ao estímulo que você teve, de ser tão pequeno, você poderia agora estar estabilizado, pelo menos, apenas tendo o quê? Um pouco de medo. Mas o estímulo foi tão pequeno, mas você começa a ter crises de reações desproporcionais ao nível do estímulo. Então agora o estímulo é pequeno e as reações são muito grandes. E agora você começa a ter essas crises. E você mesmo vai começar a detectar e dizer, ué, mas a coisa parece tão pequena para mim ficar dessa forma. E aquilo começa a te acometer e você começa a perder o quê? A estabilidade. Por exemplo, é normal eu me deparar num tiroteio e ficar com medo? É. Agora é normal eu entrar no túnel e ficar desesperado? É normal eu entrar dentro de um elevador e morrer de medo? Não estou falando que você está com síndrome de pânico, tá? Se eu falar entrar no avião aqui, tá? Tem gente com medo de avião aí, irmão? Tem não, ninguém, né? Então não estou falando que você está com síndrome, mas o que eu estou falando para você, você vê que o seu medo, na verdade, você tem um estímulo e a sua reação está maior do que o estímulo. Não estou falando que é síndrome de pânico, porque eu estou falando que o pânico é um estímulo muito pequeno para uma reação muito grande, dentro agora de várias vezes, várias crises acontecendo. Vamos andando que a gente vai chegar lá realmente no pânico. Amém? Então assim, entenderam que todo o mecanismo de Deus que o Senhor fez, ele é produtivo para a nossa vida. Um dispositivo, sabe? Um aplicativo que Deus baixou em nós e que a gente começa agora a reagir diante das situações da vida. Isso é normal. Amém? Então, se eu sinto medo de alguma coisa, isso é normal. Deus colocou em nós. Só que agora, irmãos, eu não posso ter medo de tudo. Amém? Vamos caminhando. Como eu posso detectar, irmãos? Duas coisas que eu começo a detectar. Está desproporcional o estímulo para a reação. Eu tenho um pequeno estímulo com uma reação muito grande. Segundo, o tempo é um fator chave disso. Como assim, pastor? Eu olho para o tempo. O primeiro fator é o estímulo e a reação. Segundo fator, eu olho para o tempo e eu consigo ver que aquele medo já deveria ter ido embora. E ele permanece lá. Espera aí, eu tive medo tem 1 hora, 2 horas atrás. Só que passou 1, 2, 3 dias, você está com o mesmo medo. Você começa a ver que está alguma coisa fora do comum. E aí você começa a ver que já não é mais aquele medo que o Senhor colocou em você até para te proteger. Porque, irmãos, se você vai passar, você está vendo que aquela... O negócio vai cair ali, eu esqueci o nome. Uma placa lá vai cair, você vê que o negócio está balançando, está chovendo, você tem um medo para te proteger. Deus fez isso. Só que agora, irmãos, quando você começa a ver, primeira coisa, que o estímulo está desproporcional com a reação, e que, segunda coisa, você vê que
esse medo que você sente está fora do tempo, você começa a detectar alguma coisa. Por quê? Porque eu tive medo de algo há 1 ou 2 horas atrás, mas agora já passou 2, 3 dias, passou um mês e eu sinto a mesma coisa. O tempo é um fator predominante, é um fator dentro do síndrome de pânico. É um fator que vai, na verdade, dirigir você a relatar que você realmente está com esse pânico. Por quê? Porque agora você deveria já ter parado aquele medo, mas você continua com medo. Você tem uma fobia, irmãos, muito grande. Mas por quê? Talvez esse estímulo ele foi feito alguns dias atrás, alguns meses atrás, mas você continua com a mesma coisa. Como assim, pastor? Vamos dizer aqui, por exemplo, quem aqui nunca sentiu medo da morte? Não precisa levantar a mão, não, tá? Nós temos medos na vida, querido. Uns mais normais, outros mais anormais. Quem aqui nunca teve medo do final da sua vida? Quem está preparando a sua aposentadoria aí? Medo, porque você tem um medo, obviamente você está com o pé no chão e você está projetando o seu final de vida, isso é normal. Mas muitas vezes, mesmo pensando no final da sua vida e projetando ela, você tem medo de terminar os seus dias ruim. Eu digo financeiramente. Por isso você fica desesperado por uma aposentadoria e se prepara de todos os jeitos. Precisamos nos precaver, sim. Olhar para o futuro, sim. Isso não é um desespero. Isso é um pé no chão. Amém. Só que um medo exacerbado de olhar para o futuro e falar assim, meu Deus, e você já está, antes de chegar no seu fim lá, os seus 80, 90 anos, você tem 20 e já está com medo, você tem 30 e já está com medo daqui 10, 20, 30 anos na frente. Amém? Quem nunca teve esse medo? Então nós vamos olhando na nossa vida que existem situações que são medianas, situações que eu tenho um pequeno medo, situações que eu cresço um pouco mais o medo. Por quê? Porque eu estou olhando lá para frente e estou tendo um medo terrível do quê? Da velhice. Eu estou com um medo terrível de eu terminar os meus dias de forma ruim. Olha para cá, pessoas que entram dentro de um casamento têm medo do divórcio. Tem gente que vai, irmãos, para dentro de uma igreja, de um lugar, ou um casamento religioso civil, com medo da separação, ou com medo da traição. Medo. O que você está dizendo, pastor? Esse medo é de Deus? Não, já começa a não ser de Deus. Então eu estou com a síndrome do pânico? Ainda não, porque esse é o estágio mediano do medo, que já passou daquele estímulo natural de Deus, e a gente já começa a andar aonde agora? No nível mediano. E esses níveis medianos são extremamente perigosos. Por quê? Porque vai provocar em você uma ansiedade exacerbada que vai te levar à síndrome do pânico. Existem pessoas, irmãos, que entraram dentro de um casamento pensando assim, daqui a pouco me separo. Esse negócio não vai dar certo. Eu vou me casar, mas será que eu vou passar fome? Tem gente que tem um filho e fala assim, o que será do meu filho? Olha como está o mundo. Esses cuidados que nós temos, normal. Mas pense comigo, quando saio da naturalidade e começa a ficar um pouco já mediano, isso é um perigo. É o momento de começar a cuidar. É o momento de começar a se policiar. Ei, amígdala, estímulos exteriores, radarzinho, baixa o seu sinal vermelho. Que eu estou firme no Altíssimo. Pastor, mas eu preciso ver a minha vida. Claro que você precisa. Isso é normal. Eu preciso me preparar para o futuro, sim. Eu preciso me preparar para a velhice, sim. Mas desespero não é de Deus. Medo que te traz pânico, que te paralisa, que rouba a sua reação, que tira os seus sonhos, que não te faz mais enxergar o futuro.
Isso não é de Deus. Então, querido, quando você entra num casamento já pensando em se separar, ou que o negócio vai dar errado, tem gente que já gasta o dinheiro até no casamento pensando assim: eu vou, daqui a pouco, me separar, esse negócio não vai dar certo, vou perder o dinheiro, vou perder a mulher. Ele já começa a entrar numa crise. E o que isso significa? Justamente, isso já está sinalizando que você está começando a entrar numa crise fora do comum. Pastor, mas espera aí, o casamento pode não dar certo. Sim. Mas você está firmado em Deus? Se falando agora aos filhos de Deus, se você é filho de Deus e vai casar com uma filha de Deus, casar certo, os dois precisam manter o equilíbrio. Os dois precisam manter esse casamento, não tem jeito. Então não tem porquê, se você está casando certo, as coisas estão certas, não tem porquê você entrar em crise. Amém? Então eu estou dando alguns exemplos, que é o medo da velhice, é o dia de terminar mal. Então você fica desesperado também atrás de uma aposentadoria. E não estou dizendo que você não tem que correr atrás para olhar os seus fins de dias. Você entrar num casamento já pensando no divórcio. Entrar já num casamento pensando: será se ela vai me trair ou ele vai me trair? Você agora está lá, o seu casamento está bem, agora você tem um filho. Aí você fala: meu Deus, agora eu vou ter um filho. Mas o que vai ser do meu filho nesse mundo? O que vai acontecer com meu filho? Ah, se meu filho for para a rua. Ah, se meu filho morrer lá. Ah, se meu filho... Você começa a entrar em desespero. A dose que Deus te dá, aquela pitadinha que Deus te dá, para você pelo menos pensar: eu preciso orar pelo meu filho, isso é normal. Mas agora o medo que te acomete, que você tem medo que teu filho saia de casa, você tem medo que seu filho faça isso, você tem medo, isso também já não é de Deus. Você começa a entrar em loucura, em neurose, em crises. E isso agora começa a sinalizar que o estímulo que você está tendo está produzindo uma reação fora do comum. Pastor, mas eu tive uma vez, aconteceu, eu fiquei realmente desesperado. Mas espera aí, daqui a pouco agora você tem uma outra crise. E você vai olhando o fator tempo. E agora todo mês você está tendo a mesma coisa. Isso está virando em você uma síndrome do pânico. Por quê? Porque agora o pânico consegue estar te alcançando, porque o fator estímulo-reação está vindo sobre você, e o fator tempo. Acontece um mês, acontece o outro mês, acontece o outro mês, e você agora está, irmãos, morrendo de medo de tudo que vem pela frente. Como é que o pânico agora chega na pessoa? Do nada. Segundo a ciência, uma descarga adrenérgica que eles falam, desses neurônios que vêm de uma descarga muito violenta. Por quê? Porque a ansiedade já está lá em cima, o estresse já está lá em cima, o desespero está lá em cima, o medo está lá em cima. Justamente começou assim. Como? Dentro de casa, fora de casa. Você vai para o seu trabalho pensando assim: que bênção, meu trabalho é uma bênção. Só que passa 6 meses, você fala assim: você manda todo dia, irmão, se você acorda, você é acometido pelo medo diabólico, dizendo você mandado embora. Acho que vai ser hoje. Irmãos, você tem fé? Você está com segurança no Senhor? Ou você vai ficar lá, mas se você for embora, Deus vai abrir uma outra porta. Você não precisa de pânico. Pastor, mas não é simples assim. Para mim é simples. Mas se a outra porta não abrir, não sei, Deus vai me sustentar. Bom, mas eu não sei. Por quê? Porque um dia eu entreguei minha vida a Deus, irmãos. Se eu faço a minha parte, Deus vai fazer a dele, acabou. O problema não é que eu estou parado aqui, dormindo até meio-dia, dizendo: o entrego vai chegar e de repente bate na porta. Não. Eu estou fazendo a minha parte. Se eu estou fazendo a minha parte, eu confio no meu Deus, acabou.
Não tem crise, não tem pânico, não tem medo aqui. Só que você entra todo dia na repartição de trabalho dizendo: eu vou ser mandado embora. Eu acho que vai ser hoje. Olha lá, o patrão entrou. Ih, meu Deus, agora, olha, ele vai vir aqui. E isso já é um medo exacerbado, que você já começa a vir um pânico sobre a sua vida, querido. O marido virou para a esquerda e falou: acho que ele está me traindo. Agora, olha lá, ele olhou para fulano, eu acho que ele me traiu. Ele já me traiu. E não foi uma vez, foi 10 vezes. Deixa eu revelar para vocês. Mulheres são acometidas pelo síndrome de pânico 2 vezes mais do que os homens. Porque os homens, eles têm mais segurança. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher é o sexo mais frágil. E é mais frágil nesse sentido também. Então os dois saem no shopping. Aí o cara faz assim: você olhou, viu? Já me traiu. Aí pega o celular dele, aí olha 10 mensagens, aí procura. E começa. Existem coisas que são naturais. Meu amor, alguma coisa aconteceu. Amém. Por quê? Se a mulher está firmada em Deus, irmãos, ela vai confiar no marido. Mas se o marido estiver errado, Deus vai pegar ele. E vice-versa. Por que eu estou falando isso, querido? Sabe por quê? Não é só porque nós somos individualistas. Mas antes que você fique com pânico por causa dos outros, mantenha você de pé. Se os outros quiserem se arrebentar, se arrebente, mas você está de pé. E eu vou ficar com pânico por causa de A, B, C e D? Eu não fico com pânico por causa de ninguém. Eu sei onde eu estou firmado. Eu sei daquele que cuida de mim e da minha casa. E se A, B, C, D quiser ficar com pânico, que fique. E eu não vou ficar. Eu estou de pé, estou firmado no meu Deus. Aleluia! Então, irmãos, essas pequenas reações dentro de estímulo, reação gigantesca, estímulo pequeno e tempo acontecendo toda hora, já está dizendo assim: você está caminhando para ele, você está caminhando para ele. O pânico está chegando. Aí quando o pânico chega, o que acontece? Você dá uma reação de hormônios violenta no seu corpo, dá uma taquicardia desgraçada. Mas, irmãos, o ataque do pânico é algo violento. Quando o pânico chega mesmo, a pessoa sente vontade da morte. O coração vai sair pela boca, não é aquele cara que vai correr agora, vai competir, não. É saindo pela boca. A pessoa fica com a mão gelada, ela não sabe o que está acontecendo, ela fica desesperada. E ela não consegue se controlar. Porque houve uma descarga violenta hormonal sobre a pessoa. Só que agora, irmãos, eu quero começar a caminhar com você para a gente ir para o final, em uma outra parte. Deixa eu só ver aqui. Não? Olha o que a gente precisa entender. Essa descarga que vai acontecer, quem foi que descarregou isso aqui? Houve toda essa sinalização, o radarzinho, deu sinal vermelho, chegou nas glândulas, liberou hormônio. Só que esse hormônio aqui, irmãos, está numa liberação violenta, fora do comum. A minha pergunta é, dentro da síndrome do pânico, quem foi que liberou esse estímulo tão grande? O nosso radarzinho lá chamado amígdala recebeu uma carga tão grande de estímulos que as glândulas ficaram desesperadas e produziram tanto hormônios, e esses hormônios agora estão com níveis lá em cima. Deixa eu dizer, pessoas que são acometidas da síndrome do pânico, ela está dentro de um quarto. Dá aquele negócio, ela começa a sentir o coração e ela, um negócio demoníaco. E a vontade de morrer. Por isso que tem pessoas com síndrome do pânico que se suicidam. Porque o fator é o medo de ter medo.
Quando acaba essa crise, ela tem medo de ter outra crise, é o medo de ter medo. Por isso ela se suicida. Porque a descarga de hormônios, a descarga de hormônios ali é violenta. A gente chama de descarga adrenérgica. É uma descarga violenta. Só que quando ela sai daquilo ali, ela pensa mil coisas que ela não sabe nem o que está acontecendo. Que a descarga foi tão grande de adrenalina, noradrenalina, epinefrina, cortisol. Ela sai daquilo ali. Ela fala, meu Deus, quando é que isso vai acontecer de novo? Ela começa a ficar numa crise de ansiedade exacerbada. Uma crise de medo desgraçada, dizendo, você imagina daqui uma semana isso acontecer de novo. Porque o sentimento que ela teve foi horroroso. Pastor, foi o demônio? Olha para cá agora para a gente ir para o final. Foi o diabo que fez isso, pastor? Vamos entender aonde eu, pastor, penso e entro para reagir contra o pânico. Se tudo isso aqui foi que Deus criou e a descarga hormonal foi muito grande e produziu ataque cardíaco e etc. na pessoa, isso aqui não foi o demônio. Foi o corpo. Mas aonde que pode entrar aí a questão espiritual? Sempre ali. Mas quem tem o governo? Nós. Que estímulo tão desgraçado, exacerbado, louco é esse? Que a pessoa joga um pico de hormônio lá em cima e dá uma crise que parece que vai morrer na hora. Depois disso, essa pessoa ela não quer estar no meio das pessoas porque ela sente medo de ter a crise. Se você chegar para ela e falar, calma, vai ficar bem, nada adianta. Não adianta. Uma pessoa que está com a síndrome do pânico, chega para ela, calma, irmão, os hormônios, o pico dela está lá em cima. Você chega para ela, calma, que vai melhorar. Não vai adiantar nada. Aonde que eu entro? Os estímulos. Quem foi que conseguiu entrar na mente, no coração e liberar um estímulo desse? Deus não foi. Para mim foi o diabo. Porque o medo que Deus te deu é isso aqui. Para você reagir, para te proteger. Porque no meio de uma situação difícil, você vai acontecer, não, eu não vou passar por ali, que negócio vai cair na minha cabeça. Deus te deu esse medo natural. Agora, esse medo que você quer a morte, não foi Deus que te deu. Quem quer a morte de você é Satanás. Aí eu entro no espiritual, dizendo que essa síndrome do pânico, quem produziu em você o estímulo foi o inferno. Foi o diabo e seus capetas. E aí a gente vai para o psicólogo. Nada contra os profissionais. O psicólogo fala assim, você está com um transtorno de ansiedade violento, vivendo, entrando na síndrome do pânico. O negócio é o seguinte, vai para o psiquiatra e se tratar. Você chega lá no psiquiatra, ele vai te dar os medicamentos para a ansiedade, vai te dar os medicamentos para a depressão, vai te dar vários medicamentos para você reagir nisso aqui. Só que aí, irmãos, eu tomo medicamento, mas quem é que está me dando esse estímulo? Pastor, pode acontecer disso aqui ser um desencontro da fisiologia do corpo? Para mim, irmãos, em estacas muito pequenas. Porque, irmãos, Deus não coloca um pânico numa pessoa a ponto dela querer a morte, ter medo de tudo e de todos, se enclausular no lugar. Então agora, irmãos, da onde parte tudo que são nos estímulos, é que nós precisamos entender que ali é que uma pessoa que encontrou ao Senhor verdadeiramente vai produzir esses estímulos que vai agora trazer uma normalidade na sua natureza. Só que agora, irmãos, aonde o diabo acessa? Nos estímulos. Acessando nos estímulos, agora sim você vai ter uma descarga, um pico hormonal gigantesco,
que vai te tirar da normalidade. Vamos acabar? Amém. Como eu termino, irmãos, toda essa situação dentro da síndrome de pânico, olhe para cá. As crises que são dadas, essas crises, elas não existe um efeito e um porquê. É inexplicável. Você não consegue explicar o porquê que a pessoa está desenvolvendo isso. Você fala assim, mas por que você estava com medo de quê? Qual o medo que você teve? A pessoa fala assim, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que eu tive esse medo. Eu não sei por que eu estou sentindo isso. A pessoa não sabe. Mas se a síndrome do pânico, se ela está com medo, se ela tem um medo exacerbado, o porquê que ela está com medo, ela não sabe. Nenhuma pessoa tem síndrome do pânico, ela sabe explicar o porquê que ela teve aquele ataque. Como que agora a gente chega, sei lá, num pronto-socorro, num lugar, e a pessoa não sabe por que está sentindo aquilo? Ela não tem nem noção por que ela teve aquele ataque. Nós começamos a pensar, de onde vem essa origem? Como que uma pessoa, se você está caminhando na rua, e Deus te deu esse nível pequeno do medo, você vai, não vou passar por ali porque eu estou correndo perigo. Mas se agora te dá um ataque, num pico violento de hormônio, e que você agora tem um ataque dentro de você de taquicardia, de mão gelada, de vontade de morte, o que acontece? Quem é que está produzindo isso em você? Existe alguma coisa externa muito forte que está penetrando no seu pensamento, na sua vida, e que não é Deus, é o diabo. Isso está ficando fora da normalidade, já está fora do comum as coisas agora. Toda crise de pânico é um perigo que a pessoa disse que está correndo não identificado. Como que a pessoa não identifica o perigo, aquilo que ela está sentindo? Amém? A gente tenta acalmar as pessoas, a gente tenta falar com elas, irmãos, mas nada vai adiantar. Por quê? Porque agora a amígdala, ela está recebendo um estímulo. Então você fala, calma para a pessoa, mas a amígdala está recebendo um estímulo. Por quê? Porque a pessoa está debaixo de uma influência, de um estímulo, que só pode ser, irmãos, do inimigo. Então você chega aqui para ela na reação e fala para ela, calma, calma, calma. Por que ela não tem calma? Porque agora isso aqui tudo está acontecendo e os hormônios estão sendo liberados, estão lá em cima. E você está aqui na reação, calma, calma. E os hormônios estão sendo liberados, estão com níveis lá em cima. Há um pico absurdo. Mas existe um influenciador, alguém aqui no estímulo que está comandando isso. Que só pode ser o diabo, irmãos. Por isso as pessoas entram na síndrome do pânico. Eu quero acabar. É uma racionalidade, querido, que não existe. Você tenta entender, ser racional, você não consegue entender a síndrome do pânico. Se você perguntar a um médico, ele vai falar isso aqui para você. A pessoa está sentindo um estímulo, alguma coisa que não sabe de onde vem, não sabe o que é, e acomete ela de tal forma. Isso fala, está fora da racionalidade humana. Não se entende. Isso não é o que eu estou dizendo. A ciência diz isso. Amém? Nós precisamos entender, querido, para mim acabar, que nós precisamos ser e atuar em áreas agora que o medicamento não atua. Aonde, pastor, que o medicamento não atua? A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é eficaz, poderosa, tremenda, só que ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que a Bíblia está dizendo? Que existe aqui situações, olha para cá, que para a gente terminar, que se dentro da síndrome do pânico, a pessoa tem um estímulo, que ela não sabe de onde vem, a palavra de Deus, agora quando ela vai vir, ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Agora, o estímulo que você está recebendo, que você não sabe de onde vem, que acomete a sua alma, o seu sentimento, a palavra de Deus, ela tem o poder de entrar e quebrar esse estímulo maligno e diabólico.
ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e começa agora a ser um estimulador de bênção, de vitória, de você estar de pé, ter fé no Senhor, quebrando toda a cadeia que está desencadeando em você um estímulo de morte, de pânico, de medo e de desespero. Como é que você termina, pastor? Ah, meu Deus, eu termino dizendo para você, pastor, isso tem na Bíblia, tem na Bíblia. Como você diz isso? Eu vou dizer para você que um dia Jezabel, que foi o maior principado que houve sobre a região de Israel, agora ela vai se casar com Acabe. Quem era Acabe? Um governante. Isso significa, Jezabel se associa ao governo e começa agora a governar sobre Israel. Jezabel agora e Acabe estão no governo de Israel. E agora se levanta, tem um profeta chamado Elias. Que esse profeta agora vai confrontar a casa de Jezabel e Acabe. E confronta. E ao confrontar a casa de Jezabel e Acabe, o que Jezabel fala? Eu vou te matar, eu vou acabar contigo. Naquele momento, Elias teve uma síndrome repentinamente de pânico, de medo, pela intimidação de Jezabel. Por quê, pastor? Olha para cá. Essa descarga que Elias teve e foi parar dentro de uma caverna era o início de um pânico, um desespero. Por quê? Porque Jezabel, que tinha o nome do seu pai, Etbaal, que adorava Baal, era um dos maiores adoradores de Baal daquela época. E agora, essa princesa Ciro-Fenícia, ela vai casar-se com um rei de Israel chamado Acabe. Agora, sobre o lugar que deveria adorar a Deus, está o governo de Jezabel ali. Só que quando Elias chega naquele lugar, ele confronta esse principado de Jezabel. Ao confrontar o principado de Jezabel, Jezabel aponta para ele e fala assim: eu vou te matar. O que Elias faz? Como assim? Ela fala: eu vou não apenas calar sua voz, mas eu vou te matar. Agora você imagina o principado de Jezabel governando sobre o lugar onde Deus deveria governar. O espírito de intimidação foi como uma flecha venenosa no coração de um homem que é a maior representatividade profética da antiga aliança. Quando Jesus aparece lá na transfiguração, aonde está Moisés e Elias, Jesus disse: essa aqui é a representação da lei e dos profetas. Quem era a lei? Moisés. Quem eram os profetas? Elias. Então não tinha maior representatividade profética do que Elias. Só que esse profeta tremendo e terrível, que foi um dos professores da casa dos profetas, da escola de profetas, ele agora se depara com um principado que intimida ele e fala: eu vou acabar com a sua vida. Esse profeta gigantesco, abençoado, poderoso, agora vai entrar dentro de uma caverna, debaixo de um espírito de intimidação, e vai dizer: Deus, eu quero pedir a morte. Por quê? Por causa do medo. Eu quero a morte. Ele teve uma síndrome. Ainda que por pouco tempo, mas pela intimidação gigantesca do medo que vem intimidando a vida dele, ele entrou numa caverna, se escondeu e ainda pediu a Deus a sua morte. Por isso nós precisamos cuidar. Pastor, mas Elias não era um grande profeta, era um grande profeta. Mas como assim ele chegou nesse estado? Pelo espírito de intimidação. Houve um estímulo desgraçado, maligno, que tocou a vida dele e fez com que ele entrasse numa caverna e pedisse a sua morte, por medo de morrer. Um espírito de intimidação chamado Jezabel. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Olha para cá quem tem pânico, ou se você vai dar esse áudio para alguém, escute só uma coisa. Ah, meu Deus do céu. Esse mesmo homem que sofreu aqui com Jezabel um estímulo diabólico, maligno, e entrou numa caverna e pediu a Deus a sua morte, que isso são características do pânico. O anjo vai lá dentro
e vai substituir o estímulo. Irmãos, preste atenção, eu vou acabar. Ele está na caverna pedindo a Deus a sua morte, dizendo: Deus, me leva, me mata. Eu quero ir embora daqui. Se eu sair daqui, aquela Jezabel vai acabar com a minha vida. Por que Jezabel quer isso aí? Calar os profetas, acabar com eles, matar, fazer calar a voz profética. Só que quando ele está lá dentro, diz a Bíblia que o anjo vem com pão e água, serve Elias e diz assim: levanta-te, porque muito grande será a tua caminhada, profeta. O estímulo ali começou a mudar. Uma regência de Jezabel que estava sobre a cabeça de Elias, e agora a regência de Deus entra. Elias sai daquela caverna. Ah, meu Deus do céu. Vai lá para onde está Jezabel. Sobe no monte, começa a orar e gerar uma poderosa chuva. E agora aquele profeta que estava escondido numa caverna, debaixo de uma síndrome de pânico, debaixo de uma regência de Jezabel do inferno, ele se levanta, quebra aquela regência, e agora Deus está regendo sobre ele. Eu vou acabar. Sabe o que vai acontecer? Aonde tem pânico, acabou, não existe mais pânico aqui. Quando muda-se a regência, muda-se agora a nossa movimentação, a nossa autoridade. Só tem pânico quando a regência do inferno continua. Sabe o que vai acontecer? Aquele mesmo que tinha pedido a morte e intimidado ele vai para cima do monte, começa a gerar agora. Uma grande chuva vem. Ele ainda diz: ei, Acabe, que intimidou a minha vida, é melhor você correr, cara, que tá vindo uma grande chuva. Acabe pega os seus carros e cavalos e começa a correr. Vai dizer a Bíblia que ele vai cingir os seus lombos. Preste atenção. Ele vai cingir os seus lombos. Eles vestiam um tipo de uma vestimenta que prendia os seus pés. Pastor, o que é vestir o lombo? É pegar aquela saia que os homens vestiam e prender na sua cintura, no seu cinto, para que as suas pernas pudessem ficar agora soltas. Vai dizer a Bíblia que o mesmo homem que estava com a síndrome de pânico, dentro de uma caverna pedindo a morte, esse mesmo hormônio agora, pela regência do céu, a adrenalina vai tomar ele vai cingir os seus lombos, e diz a Bíblia que ele vai correr mais do que os cavalos de Acabe. E vai alcançar os cavalos de Acabe. Porque quando muda a regência, muda a reação. Agora Acabe está cavalgando e correndo. Daqui a pouco vem um louco atrás dele e fala assim: como assim esse cara está alcançando os meus cavalos? Mas agora é porque cingiu os lombos. E mudou-se a regência dos estímulos. E agora tem um Deus que está liberando na veia dele um hormônio que é capaz de alcançar os cavalos de Acabe. O mesmo hormônio que pode te matar é o mesmo hormônio que pode acabar com aquele Acabe que quer te matar. A diferença é quem rege sobre a sua vida, quem governa sobre você, quem tem autoridade sobre você. Ah, se hoje Deus vier sobre a tua vida, não vai ter pânico, ansiedade, não vai ter depressão, não vai ter demônio a quatro que vai te pegar. Você vai correr mais do que os carros e cavalos de Acabe. Aleluia! Bora, se mexe aí, bora! Aleluia! Levanta a sua voz e começa a adorar o Senhor. A regência sobre a sua vida vai mudar. Aqui não tem lugar para depressão, para pânico, para ansiedade. Deus não te deu um espírito de temor, de medo, mas de ousadia. Deus te deu um espírito de ousadia. Saia do pânico, saia do medo. Deus te deu um espírito de ousadia. Deixa Deus mudar a regência da sua vida. Ah, meu Deus.